Retornando. Então, já sabemos uma definição de Deus. Agora, vamos falar dos atributos de Deus? E onde a gente vai encontrar esses atributos? No Evangelho de Jesus. Olha só, pessoal, nós temos muitas citações no Evangelho de Jesus de Deus. Olha só, olha aqui, ó. Aqui nós temos, falando de Deus, vamos ver aqui, ó. Deus é amor na Bíblia, né? Então, olha, em João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João capítulo 4 ainda, versículos 15 e 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele permanece em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Evangelho de João. E tem mais uma série de citações de que Deus é amor. E eu queria trazer nessa definição do que é Deus, ampliar um pouquinho, inclusive de acordo com esse livro que eu falei que eu gosto muito, Filosofia Espírita. Eu vou colocar um trechinho aqui já para vocês lerem junto comigo e para a gente entender de uma maneira mais ampla, com essa interpretação do Espírito Miramês, o que é Deus. E esse atributo valoroso de Deus. Meus irmãos, nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, falar dos atributos de Deus, Deus é amor, Deus é inteligência suprema, Deus é onipotente, né? Tem a potência, o poder todo, Deus é onisciente, tem todo o conhecimento, tem todo o saber que nós não temos. Como disse Paulo de Tarso, a gente só vê em parte, a gente não consegue ver o todo ainda não, mas vamos conseguir, vamos chegar lá. Então, Deus vê o todo, Deus é amor, Deus é sabedoria, e basta a gente observar tudo que nos cerca, para a gente ver a presença de Deus nisso tudo. Nesse momento de dificuldade, você vai falando, André, eu estou olhando em volta de mim, está todo mundo com medo de Covid, está todo mundo de máscara, né? Sim, mas é um momento de dificuldade, é apenas um momento de aprendizado. Deus está em tudo que permeia o espaço, Deus sabe de tudo. E olha só esse vídeo que eu estou colocando aqui do lado, né, de acordo aqui com a filosofia espírita. Vamos observar aqui a natureza, vamos observar nesse vídeo, eu vou rodar ele aqui junto com vocês. Aqui. Olha só, pessoal, o que é Deus? E aí o livro Filosofia Espírita, que tem, o livro Filosofia Espírita, ele fala pra gente o seguinte, estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre a harmonia do universo, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino aí que a gente está vendo aí do lado. Porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade, o que o Covid está trazendo? Está ativando, está trazendo à tona a nossa sensibilidade. É o que o Miramês está falando para a gente aqui. E pelo porte espiritual que escolhemos para viver. Vamos viver o porte espiritual da solidariedade, da caridade, que a gente vem falando lá no estudo do Evangelho. E aí é que nós teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Olha esse vídeo que tá passando. Olha essas paisagens. Olha toda essa criação divina, essa natureza abundante. Os animais, a água, o verde. Eu fico toda arrepiada, os rios, eu estou vendo os raios ali. Pessoal, isso não dá uma ideia. Olha o sol brilhante, as montanhas, os céus, o arco-íris. Será que isso não dá para a gente
pensar na medida do que é Deus e de que Ele está presente em tudo. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a esse Deus que criou tudo, a esse Deus que sabe muito mais do que a gente pode sequer saber. Vamos entregar a nossa fé, o nosso coração a Ele. E acreditar que Ele sabe o melhor para nós. Vamos ter fé. Então, pessoal, dando continuidade, né, a essa questão número 1, que é a pergunta o que é Deus, e daí a gente está, lembrando que a gente está usando o filosofia espírita para nos auxiliar, né, nessa interpretação, né, numa ampliação de interpretação do Livro dos Espíritos, dessa pergunta número 1, pelo espírito Miramês. É um espírito desencarnado e tem uma visão mais ampla do que nós aqui no plano material temos. Então, ele tem nos ajudado muito. Seguindo aqui, ainda com os comentários que ele faz, né, sobre a pergunta, ele diz assim, olha, o Criador estabeleceu leis na sua casa maior. Deus estabeleceu leis, as leis divinas, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Ou seja, Deus não faz distinção entre preto, branco, amarelo, roxo, azul, verde, não importa se é pobre, se é rico, se mora no sul do planeta, no norte, no nordeste do planeta, não é nem do país, é do planeta. Isso porque a gente está falando do planeta Terra, porque não há distinção em nenhum ser criado por Deus, no universo, no multiverso inteiro. Então, isso é que é para apaziguar o nosso coração. Não há um melhor que o outro. Perante Deus somos todos iguais. Agora, ele diz aqui, no meio dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Ou seja, não é o que eu quero, porque o que eu quero muitas vezes pode me prejudicar muito, mas sim aquilo que eu tenho necessidade. Essa é a diferença, esse é o motivo pelo qual nós vimos na interpretação anterior, né, que a gente deve agradecer a Deus por tudo que Ele colocar no nosso caminho, porque nesse momento é isso que nós precisamos, é esse aprendizado, é essa luta para vencer essa dificuldade. A vida é uma escola e a gente precisa passar de ano, precisa aprender esses pontos, esses tópicos que são necessidade individual de cada um. A gente vai já verificar isso. Seguindo com a interpretação do Miramês, ele diz mais assim, ó, logo no parágrafo seguinte: é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Meus irmãos, essa frase, essa interpretação do que é Deus e para que possamos perceber a presença de Deus na nossa vida, isso aqui é uma dica imensa. Por quê? Precisamos nos lembrar do esforço individual. A evolução do espírito, a nossa evolução, o espírito encarnado, tem a ver com o esforço que nós fazemos. Não adianta a gente pedir, ora por mim, põe meu nome na vibração, se você não está fazendo a sua parte, se eu não estiver fazendo a minha parte. E aí, qual é a minha parte? A minha parte é me esforçar na reforma íntima. O Evangelho, ele vem mostrando para a gente um caminho, e assim como o Livro dos Espíritos também, como eu falei, é um complementando, aprofundando o outro. Então, qual é a nossa parte? Reforma íntima. Quais são as maiores chagas da humanidade segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? O orgulho e o egoísmo. E nós vamos falar muito deles, tanto aqui no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa parte,
O esforço individual que ele fala ali é nós trabalharmos o orgulho, o egoísmo e muitas outras chagas da humanidade, sendo ele diz em um determinado ponto no Evangelho que o egoísmo é o pai das chagas da humanidade, alguma coisa assim. Então, é ali onde, esse é o ponto, são pontos cruciais que nós precisamos trabalhar. Do egoísmo vem a inveja, vem o olho grande, vem a fofoca, vem a maledicência, né? Vem tudo isso. Então, agora, não, então eu vou me fechar em mim mesma e vou evoluir. Eu não quero saber do resto. Não. Porque os espíritos evoluídos, os espíritos mais evoluídos que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ter aqui no planeta, ensinando, ajudando, exemplificando, exercitando, mostrando pra gente as leis divinas, esses espíritos, eles não trabalharam para a própria evolução. Eles trabalharam em prol da evolução do outro, ajudando o outro, sendo solidários. Exercitando a caridade, exemplificando a humildade, a caridade, o amor que Jesus pregou o tempo todo. Então, esse esforço individual, sim, cabe a cada um de nós. Ninguém vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amo meu filho, amo minha filha, né? Mas não posso fazer a parte deles. Senão eles não vão aprender. Se eu tenho um sobrinho e eu ensinava, fazia dever de casa com ele. Nunca fiz o dever para ele. Ensinava, explicava e passava um monte de exercício. Fazia o exercício, o Iago, vai. E fazia, e aprendia, errava, consertava, faz de novo. Senão ele não ia aprender. Eu amo esse menino, mas se eu fizesse para ele os deveres dele, de matemática, de português, de história, quando que esse menino ia aprender? E assim, Deus conosco. Quando é que nós vamos aprender? Ali o texto, né? De acordo com segundo as suas necessidades, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Quando é que nós vamos aprender? Passar dessa fase, se nós não fizermos a parte que nos cabe. Então esse trecho é muito importante para que a gente comece a dar um rumo, um destino, um objetivo, uma orientação na nossa vida, para frente e para o alto. E aí vem mais, né? Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, é a nossa confiança que requer reparo. É a nossa confiança em Deus, é a nossa fé que precisa ser restaurada, é a nossa fé que precisa ser renovada, reconstruída, regada, reanimada. Porque nós temos consciência, sim, da existência e da presença de Deus. Mas quando a gente se entrega ao desespero, ao nervosismo, à ansiedade, realmente fica mais difícil de encontrar dentro de nós esse potencial, essa potestade de Deus para que possamos evoluir, para que possamos aprender as nossas lições, exercitar as lições, os ensinamentos de Jesus. Vou encerrar esse bloco. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade.